Está gravando de novo? Não estava, agora está. É que apareceu essa mensagem antes. Então, boa noite a todos. Conforme tínhamos prometido a semana passada, estamos de volta com o mesmo assunto, técnicas de alinhamento manual postural integrativas, o TAMP, que é um prolongamento da... Não vamos dizer assim, porque senão não vão criar problemas aí, né? Mas deixa para lá, vai. O Ednei pôs aí reeducação postural integrativa, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar, tirarmos as dúvidas que não conseguimos tirar na semana passada, por absoluta falta de tempo. Eu queria aqui lembrar a todos que estão participando, depois nós vamos dar esse aviso novamente, porque, por enquanto, que fiquem até o fim da live. No final desta live, nós teremos uma notícia surpresa muito boa, de interesse de todos, tá? Então, procurem ficar até o final da live. No final vai ter a surpresa. No final é que a gente vai dar surpresa. O bom a gente tem que deixar sempre para o fim, né? Tá certo. Então, vamos lá, Ednei, é com você. Tá, joia. Bom, gostaria de agradecer de novo, agradecer a paciência de vocês e os questionamentos da semana passada, né? Agradecer principalmente, né, além do Satosp, obviamente, o Odair e todos os colaboradores, o Paulo já está nos ouvindo, Paulo? Paulo, se estiver, gostaria de agradecer ao Paulo pela... Sim, estou ouvindo, sim. Gostaria de te agradecer, Paulo, por você ceder a sua sexta-feira para eu continuar, para eu terminar o assunto da aula passada. Foi um prazer fazer isso aí, porque eu percebi que seria muito corrido para você fazer todo o trabalho na semana passada, apesar de eu ter caído, né, a minha conexão, mas eu fiquei muito contente em abrir... Estou caindo direto aqui, professor. Já começou? Estamos começando agora. Porque eu estou caindo direto aqui. Nós estamos começando, estou agradecendo o Paulo. Tá. Porque tá tudo bem, meu querido. Nós resolvemos sem a presença do Paulo, que ele tinha caído a conexão também. Mas eu tô com a minha câmera desligada, porque eu estou aqui em casa e tem muita bagunça aqui, entendeu? Não, fica tranquilo. Tá bom. Eu estou com a tela cheia também, não estou te vendo. É só para saber se estava ouvindo, para eu poder te agradecer pessoalmente online. É isso, meu querido. Um abraço. Bom, outro. Bom, então, para a gente dar uma continuidade do que nós falamos na parte passada, né, na semana passada, nós acabamos falando na referência da postura emocional. Lembrando que está tudo interligado. A postura física está interligada com a postura emocional, a gente vai dar uma retomada, uma fechada no assunto, ligando os dois. Mas quando nós falamos da postura emocional, nós estamos falando do nosso conjunto de crenças, conjunto de valores, né? Então, o nosso conjunto de crenças vai direcionar a maneira pela qual eu vou enxergar a situação, que vai estar desenvolvendo os nossos valores, os meus valores. Como eu percebo a situação. E, em consequência disso, nossas emoções, nossos sentimentos. Isso ligado às estruturas do sistema límbico, que vão estar desencadeando uma alteração através do giro motor, né, ou do símbolo motor, toda aquela relação que nós falamos da aula passada do sistema nervoso com a musculatura. E a musculatura é quem mantém a nossa postura. Para a gente conseguir entender melhor a base dessa construção, não vou estar aprofundando muito, senão eu vou ficar aqui mais umas semanas aí sem conseguir terminar. Mas tudo começa com a base de memória. Tá? Quando a gente fala de base de memória, não é a memória funcional ou memória operacional. É aquela memória de informações que nós vamos recebendo desde o momento do nascimento.
tá? Na prática, desde a vida intrauterina, a primeira estrutura que começa a se formar é a estrutura da córtex cerebral, já o projeto dela, vamos dizer assim, e as sensações, as percepções que a mãe está sentindo passa para o feto, né, através dos neuropeptídeos na corrente sanguínea, e o cérebro vai se adaptando, ele vai registrando essas informações. Depois do nascimento, obviamente, essas informações vão sendo armazenadas e nós vamos construindo isso. Como nós falamos na live passada, nós somos seres multissensoriais, então as informações nos chegam por vários sentidos, né? E sempre que essas informações chegam, o corpo amidalóide vai recebê-las, vai associar isso com informações que já existem no nosso lóbulo frontal, nosso arquivo de memória, e vai registrá-las, tá? E a partir daí, a partir dessas situações, nós vamos construindo aquilo que nós chamamos de crença, né? Aquilo que nós acreditamos. Então, através de experiências da nossa criação, valores, frases, e não são frases só positivas ou negativas, são situações que nós vamos observando, que nós vamos sentindo, que nós vamos absorvendo dos pais, dos criadores, dos cuidadores. Um pouco, quando a gente vai crescendo um pouco mais, vamos saindo para a vida, essa crença vai nos direcionando a nossa formação acadêmica, nossa formação de vida. Tudo isso vai somando essas informações, a essas informações nós vamos construindo as nossas crenças. Então, quando a gente fala de crença, crença é a parte subjetiva do conhecimento, ou seja, é aquilo que se acredita ser verdade, mesmo que não haja nenhuma prova que confirme o fato, tá? Então, todo mundo tem crença, todo mundo tem premissas, tá? Assim como a sociedade tem suas premissas, as pessoas, as famílias têm as suas, e individualmente cada um tem a sua premissa. Então, de acordo com aquilo que você acredita, você vai enxergando, isso vai direcionando a sua percepção. Por isso que quando eu vou dar os cursos, eu gosto muito de algum método, ou no caso dos florais, dos produtores, eu sempre falo sobre a história do produtor e a formação dele, porque é justamente nessa construção que vai direcionar a percepção de cada um, de cada pessoa. Entrou uma pergunta aqui. Gleides, boa noite. Boa noite, Gleides. Então, o que acaba acontecendo? As nossas... Eu vi ela saindo aqui. As nossas crenças, né? Ou seja, a crença é um sentimento exclusivo da raça humana. Nenhum outro animal, né, é capaz de cultivar ou de transmitir tamanho subjetividade, a sua crença. Então, tem pessoas que crescem ouvindo e aí a importância também de nós adultos percebermos o que nós falamos, né? Nós não somos educados a refletir sobre as nossas crenças. Apenas vamos repercutindo elas, vamos replicando, o que acaba aí gerando uma série de conflitos e de problemas, muitas vezes, posteriormente. Imagina uma criança que cresce ouvindo que ter filho dá trabalho, que criança é uma dificuldade, que criança só atrapalha, que criança dá trabalho, que criança isso, que criança aquilo. Ela vai crescer com essa perspectiva, acreditando nisso. Na medida que ela acredita nisso, ela vai começar a olhar situações que reforcem aquela crença. Que aí são alguns pontos importantes que a gente precisa entender sobre as crenças. Todas as crenças, sem exceção, elas são ideias, não são necessariamente verdades. Quando alguém fala, ou quando vocês já ouviram falar que cada um tem a sua verdade, não está errado. Tá? A sua verdade, a verdade de cada um é construída dentro do seu conjunto pessoal de crenças.
é possível acreditar com convicção nessas crenças, até mesmo sentir que elas são verdadeiras. E mesmo assim, elas podem ser em grande parte ou inteiramente falsas. Eu posso acreditar com todas as minhas forças. Para mim vai ser real, vai ser verdadeiro. Embora o evento, o fato, pode até não existir. Eu é que estarei interpretando ele desta forma. Tá? Aí isso ajuda a gente a entender o que foi falado na live passada sobre aquela metáfora, aquela situação onde você tem numa sala de aula um biólogo, um psicólogo e um budista. E uma borboleta entra na sala, o psicólogo vai falar que a borboleta vem mostrar, vem coroar a metamorfose, a transformação de aprendizado de cada um. O biólogo vai falar que não, que é a força do ar, o vento que a borboleta precisa para resistência, para o voo. E o budista vai falar que não, que é um dos nossos antepassados que veio gentilmente nos visitar. O evento foi o mesmo. Tá? Cada um interpretou esse evento da mesma maneira. Assim como pessoas que acreditam que a Terra é plana, elas podem acreditar que a Terra é plana e vão ficar pegando informações que tragam a elas essa ideia, né? Por quê? Porque as nossas crenças, elas são mantidas através dos esquemas relativos, ou seja, são esquemas que a pessoa vai construindo, os quais fazem com que a pessoa filtre a informação, os dados da realidade, de uma forma que reforce, né, da maneira a reconhecer as crenças que confirmem o que ela acredita, né? E a pessoa vai ignorar, né, ou vai reduzir, distorcer as situações que são contra essa crença. Vou pegar um exemplo que aconteceu comigo na minha família. Eu tinha um primo pequenininho, tinha 5, 6 anos de idade. E a gente estava todo mundo, a família reunida em vinhedo, tal, ele tentando empinar uma pipa. Então foi o pai dele, tentou lá, não batia vento, não subia. Aí foram umas 4, 5 pessoas. Aí foi o meu irmão lá, começou, eu brinquei com ele. Falei, Lê, assopra, que sobe. Aí aquele catatauzinho começou a soprar, e não é que bateu um vento e a pipa subiu? Vai tirar da cabeça dele que não subiu porque ele assoprou. Ou seja, foi uma situação onde ele vivenciou, ele realizou uma atitude e viu que a pipa subiu. Então, dentro da construção cognitiva dele, ele começou a acreditar que se ele assopra, vai subir. Isso é a base da construção de uma crença. Agora, na medida em que ele vai se informando, né? Na medida em que essa crença ela é construída, ela é aprendida, nós podemos, através de informação, através de conhecimento, através de observação e de nos abrirmos e questionarmos essas crenças, é possível rever as crenças, desconstruí-las ou ressignificá-las, principalmente a parte que não é funcional mais, a parte que não atende à nossa necessidade. E aprender e desenvolver conteúdos mais adaptados, conteúdos mais realistas, mais ligados à nossa realidade cotidiana. Tá? Então, são situações as quais, a partir do momento em que eu desenvolvo uma crença, não significa que essa crença seja 100% real, mas, através do conhecimento, através do questionamento dessas crenças, de observações de outros fatores, isso pode levar à ressignificação dessa crença. Vou dar um outro exemplo para vocês. Um determinado momento, aí, no passado, uns anos atrás, uma pessoa chegou para mim e falou, professor, hoje eu tive a confirmação do poder da gratidão. Tá? E aqui, gente, não estou fazendo juízo de valor, não estou falando que gratidão não tenha seu resultado, não tenha seu benefício. Hein? Mas o que
gerou essa confirmação nela. A mãe dela estava internada no hospital com um edema, com o braço bem inchado. E, segundo ela, ela começou a fazer carinho no braço, deslizando o braço todo e agradecendo a ela. E, segundo ela ficou umas 3, 4 horas fazendo isso e agradecendo. E ela vira para mim e diz, e não é que o braço dela desinchou? Dentro da concepção dela, desinchou porque ela ficou 3, 4 horas agradecendo a mãe. Agora, dentro de uma observação de quem conhece fisiologia, de quem conhece drenagem linfática, ela ficou 3 horas drenando o braço da mãe. Naturalmente, independente da gratidão ou não, o braço iria diminuir o edema, iria desinchar. Tá? Então, esse é um outro exemplo onde você tem um evento de acordo com a crença da pessoa, de acordo com a informação ou a formação que ela tem, ela interpretou aqueles fatos, quais? Os que reforçavam que ela acreditava, o poder da gratidão. E ela ignorou, ela não observou, ou a gente pode até falar que distorceu, embora não tenha distorcido, mas nesse fato específico, ela não observou que, durante esse período todo, ela ficou drenando. Poderíamos observar que a drenagem mais o estado de gratidão pode dar um resultado maravilhoso. Pode. Mas aí você já vai ampliando o conhecimento, vai ampliando essa visão, essa perspectiva, porque vão surgir situações onde a pessoa vai ficar agradecendo, e se não deslizar, se não drenar, não vai dar resultado, aí vai falar que não funciona e vai reforçar a crença de que isso daí é mentira, e aí fica aquela discussão que a gente vê que é muito comum hoje. Tá? Então, antes de a gente começar a discutir, falar que uma técnica, uma abordagem, um método não funciona, vamos procurar conhecer qual é a base desse método. Né? O que ele observou? Às vezes ele observa por um lado e tem um conhecimento muito maior, que não foi observado devido à formação da pessoa, né? Ou do criador do método. E aí é que a gente vai ampliando nossa capacidade, a partir do momento que nós vamos aumentando isso, vamos observando esses outros lados. Então, nossa postura física, ela expressa nossa real condição emocional e os padrões que nós temos de comportamento e de sentimento, de emoção. Então, nós temos, por exemplo, os hábitos, eles vão gerando alterações também nas nossas posturas. Né? Nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nós cultivamos. Nós temos hábitos, temos posturas, emoções que nós vamos alimentando, que nós vamos, crenças que vão valorizando determinadas emoções, que num determinado momento da vida pode gerar uma situação de conflito e isso começar a proporcionar problemas. Tá? E aí, na parte física, tá? O raciocínio que a gente utiliza é o mesmo raciocínio de uma barraca. Fisicamente, a nossa postura ela é mantida pelo quê? Ela é mantida por músculos. Né? Tem as articulações, tem a estrutura óssea, mas a estrutura ativa, né? O que mantém a nossa postura é a musculatura. O músculo ele nunca empurra, o músculo só puxa, ele contrai. Então, o equilíbrio, o manter a nossa postura é justamente o mesmo princípio da barraca. Se você deixar as cordinhas, né, os cordames, frouxos, ela não para em pé, ela não fica estável. Nosso corpo é a mesma coisa. Se você puxar mais a cordinha de um lado do que o do outro, a barraca fica torta. Então, o princípio, dentro da ação física do TAMP, é justamente fazer esse equilíbrio, tá? Dessas musculaturas ou dessas cadeias musculares. Tá? Juntando tudo isso agora, nosso conjunto de crenças, maneira pela qual nós percebemos, vai gerar como nós pensamos, como nós acabamos percebendo, olhando as situações, mesmo que não seja muito consciente a maneira de percepção, que vai gerar o quê? Nossas emoções, nossos sentimentos.
E os nossos sentimentos vão estar ligados à nossa postura física. Se eu enxergo uma situação desafiadora como um momento de depressão, o meu corpo fisicamente vai expressar essa depressão. Se eu desenvolvo crenças, por exemplo, que eu não posso expressar o que eu sinto, e esse conceito, essa percepção de que eu não posso expressar o que eu sinto, vai fazer com que o meu ombro fique rodado internamente. E aí eu escondo o meu sentimento, porque eu não posso expressá-lo de igual para igual. E assim por diante, todos os segmentos da nossa postura vão se moldando mediante essa estruturação. Tá? Então, quando falamos de postura física, está totalmente interligado a essas condições, a essas relações. O TAMP. Como que o TAMP vai estar atuando? Vai atuar na parte física, né, e na parte emocional. Na parte física, trabalhando mobilização tecidual, com técnicas manipulativas como armar, shiatsu, liberação miofascial, balance massage, entre outras técnicas de mobilização tecidual. Exercícios, tá? Movimentos, exercícios contra-resistidos, e exercícios de alongamento também. Para quê? Para ajudar a soltar, liberar essa musculatura que está mais tensa. Então, seria dar uma afrouxada na cordinha que está mais enrijecida. E o exercício, o movimento contra-resistido, vai dar uma tensionada na cordinha que está mais frouxa. Emocionalmente falando, até para quê? Para que a minha postura física seja coerente com a minha postura emocional. Podemos utilizar florais, podemos utilizar ou orientar que a pessoa faça terapia, inclusive é muito comum você ouvir de psicólogos, pessoas que começam a fazer trabalho de reeducação de postura e aparecem no consultório com catarses, porque a postura mudou, só que as técnicas não olham, embora todas reconheçam, não tem uma intervenção específica para essas condições emocionais. Tá? E também técnicas de indução, hipnoterapia, pode também estar ajudando aí dentro desse reequilíbrio emocional, para buscar justamente esse controle. O que é muito comum acontecer? Dificilmente alguém vai procurar uma reeducação de postura sem que tenha surgido uma dor antes. Não que não possa, pode, na verdade seria o indicado, mas a dor postural é a maior fonte de dor no mundo. Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, 98% das pessoas terão ou terão dores relacionadas à postura. E quando a gente fala de dor, é bom a gente entender o conceito da dor. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano real ou um potencial de dano real dos tecidos. Ou podemos descrever isso em termos de uma lesão propriamente dita. Tá? Essa é a definição pela Associação Internacional de Estudo da Dor. O que significa isso? Que a dor não é só física, a dor é emocional, o cérebro interpreta os sinais, ela interpreta os estímulos. Então, muitas vezes, uma dor que a pessoa sente no físico, ela pode, clinicamente, fisicamente, não ter nada, mas a dor está lá. Por quê? Porque é uma dor com fundo emocional. Então, como nós somos, aí resgatando a live passada, um ser só do vibracional ao físico, tudo isso fica interligado, as nossas emoções se expressam no nosso físico. Emocionalmente falando, ou metafisicamente falando, a dor está relacionada diretamente a uma situação de conflito. Tá? Sempre que surge essa situação de conflito, nós vamos precisar harmonizar a situação. Assim que a situação é harmonizada, a dor some, a dor desaparece. Aí tem uma série de pesquisas, tem uma série de práticas, tem terapia comportamental cognitiva ligada à dor, pessoas que trabalham, que têm dor crônica. Nós temos, né, mais para frente, podemos até marcar aí com o Satoshi, né, Goldair, um curso, que é um curso que eu costumo dar, de recursos para alívio de dor, né, são recursos físicos e recursos emocionais, mas aí a gente só vai falar de dor. Tá? Então, são situações que
podem ser complementadas ao nosso trabalho, visando aí a harmonização desse conflito, que consiste no quê? Alinhar as nossas crenças e os nossos valores ao momento atual. É como se aquilo que eu acredito não está coerente com o que eu estou vivendo. Isso acaba gerando conflito. Vou usar uma situação que eu sempre comento. Meu avô, já falecido, ele era da filosofia, né, e bem rígida, do fio do bigode. Eu cresci ouvindo ele falar: não prometa o que você não pode cumprir. Se você prometeu, se ele falasse alguma coisa, se ele prometesse alguma coisa, ele podia se arrebentar inteiro, mas ele ia cumprir. Ele ficava ofendido se você pedisse para ele assinar o que ele prometeu, para ele escrever, você desconfiar disso. Ele ficava indignado. Se ele fosse vivo hoje, eu costumo brincar que ele já teria morrido já umas 5, 6 vezes. Porque hoje o pessoal, além de assinar, além de marcar, de registrar, gera aí um monte de situações e acaba não cumprindo, né? Ou seja, se ele fosse vivo hoje, ele precisaria ressignificar essa crença, esse conjunto de valores que ele aprendeu que ele tinha. Senão, ele ia acabar entrando em conflito e isso daí iria gerar uma série de problemas. Justamente de que forma? Mudando a percepção. Então, na medida que ele mudar a percepção, vai harmonizando e aí essa harmonia vai ajudando, fazendo aí com que a pessoa consiga se equilibrar emocionalmente. Nossa postura, ela é regulada, né? Aí juntando tudo que nós falamos. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Gente, se alguém pôs no chat, me avisa, porque eu vou atropelando aqui, tá? Então, o que regula a nossa postura? Nós vamos ter fatores externos, que são observados pelos esteroceptores. Vamos ter os fatores internos, que são os próprios receptores, fisiológicos e emocionais. Tá? Então, as nossas crenças vão entrar nesses fatores internos, tá? Junto com a condição de informação endógena do nosso corpo, tá? Os nossos receptores interiores. As informações externas é como elas serão interpretadas, tá? Tudo isso vai via captores, né? Ou seja, via cada um aí por um caminho, seja pela musculatura, seja pelas estruturas, pelos tendões, fisiologicamente falando, seja pela parte do sistema límbico, cognitivamente falando, com relação às nossas crenças. Isso tudo vai sendo direcionado para os nossos centros superiores, vai sendo direcionado para o cérebro. No cérebro, passando pelo sistema límbico, pelo giro cingulado, nós vamos ter o giro motor. O giro motor é quem coordena, é quem estimula as cordinhas, quem estimula as tensões musculares, que vão levar à nossa postura. E isso vai gerando a nossa regulação postural. Isso vai acontecendo e o nosso corpo vai assumindo essas posturas. Vamos falar a mesma coisa de um jeitinho um pouquinho diferente, né? Como esse processo ocorre, juntando tudo de novo. Nós temos nosso conjunto de crenças e valores, vamos crescendo e vamos estabelecendo nossas crenças. Como não somos educados a revê-las, não somos educados a questioná-las, né? Isso acaba gerando o quê? Uma percepção. Então, é comum as pessoas chegarem e falar: eu vi pessoas discutindo, brigando, não, porque fulano falou que o joelho é quando a pessoa é muito orgulhosa. Aí o outro fala: mas eu não sou orgulhoso e meu joelho dói. Aí fala: não, é porque você tem que aprender a rezar. E aí fica aquela discussão, e isso é uma das coisas que me direcionou muito para o entendimento, para a aplicação da metafísica. Porque quando a gente olha, metafisicamente falando, da saúde, metafisicamente falando, abordando a postura e a saúde,
Quando a gente olha para o joelho é uma articulação. Então, o que significa isso? É a maneira pela qual eu articulo as situações. Quando a gente fala de perna, de pé, é como eu articulo a minha caminhada, a minha marcha. E aí, o que acaba acontecendo? Se tem um conflito entre o que eu estou fazendo, o que eu estou caminhando, o que pode gerar esse conflito? Digamos que, para eu continuar trabalhando, eu preciso tomar uma determinada atitude. Só que eu não gostaria de tomar essa atitude. E aí eu não tomo, mas eu sei que eu precisaria. Aí isso já gera um conflito. Vai pegar onde? Vai pegar no meu joelho. Quem é arrogante também tem um perfil disso. Né? Quem é arrogante, não, assim, não quero, não vou e pronto. Mas não significa que só ele é que vai ter essa característica de deixar de fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes, a pessoa tomou atitude, só que viu que deu ruim, viu que não foi legal. E aí, assumir o erro é o que ele precisaria fazer. Só que aí ele fala, olha, se eu assumir o erro, não vai ser legal, que imagem eu vou ficar? Ele preocupado com a imagem. E aí ele não assume o erro, isso gera conflito, ele sabe que ele errou, e vai doer o joelho. Costumo falar o seguinte, é comum, né, a geração que me criou, por exemplo, pegou, o pai viu que o filho viu acontecer alguma coisa, vai lá e dá uma bronca no filho, achando que foi ele que fez, ele que errou. E aí ele descobre que o filho não estava participando, o filho não tinha feito nada. Para muita gente, pedir desculpa seria perder a autoridade. E não que a pessoa seja arrogante, mas perder a autoridade perante o filho. Eu costumo falar, várias vezes eu errei e vi que meu filho tinha razão, eu falei, olha, você me desculpa, você tem toda a razão. Isso é um juízo saudável. Tá? Agora, tem aquela pessoa que é arrogante, que nunca pede desculpa. Aí vem aquele olhar, não quer ajoelhar por bem, a dor vai fazer ajoelhar por mal. É uma perspectiva, só que não é só essa. Então, eu espero que tenha ficado claro essa questão do conjunto de crenças e valores, esse esquema que a pessoa vai montando, que muitas vezes ela ignora certas situações para reforçar aquilo que ela aprendeu. E aí, obviamente, cada professor, cada profissional vai transmitindo o que aprendeu, vai transmitindo a forma que se enxergou. Então, quantas vezes a gente faz os tratamentos para determinados problemas e a pessoa melhora? E a gente acha que é por uma situação. É porque eu fiz isso. E aí eu já começo a criar regras, já começo a criar leis gerais. Não, porque todo mundo que tem isso usa esse ponto e funciona. Até que vai chegar alguém, ou vai chegar uma situação que não vai funcionar. E fala, puxa, e agora? Não, é porque... E aí a pessoa busca uma desculpa, tá? Para reforçar aquilo que ela acredita, ou desqualifica, e por aí vai. Tá? Então, o nosso conjunto de crenças e valores leva a nossa percepção vai gerar um sentimento, uma emoção, através do sistema límbico. Professor? Oi, pode falar. Pode ser colocado aí dentro desse contexto na qual o senhor está relatando agora, porque eu tenho assim, algumas percepções de pacientes que demonstram que só pelo ato de pedir uma desculpa, mesmo eles sabendo que eles estão errados, parece que é uma dor tão grande que eles sentem, isso, e não entra na parte, eu percebo assim que não chega a entrar na parte de arrogância, mas sim naquela parte de dor, sabe? Parece que estão apanhando mesmo ao pedir uma desculpa. Eles reconhecem que eles estão errados, eles reconhecem, eles sabem, mas o ato de pedir a desculpa é inaceitável. Esse seu exemplo é perfeito. Por isso que e assim, você vai encontrar literaturas e livros que vão falar que dor no joelho é arrogância. Mas o seu exemplo mostra que não é só isso. E aí é que vai a minha provocação. É justamente aí que vai o exercício de nós irmos questionando isso. E uma coisa que eu costumo falar
O corpo ele expressa tanto que quando você fala a pessoa para pedir desculpa é uma dor, e você mesmo já vai... A sua fala já mostra, entendeu? Que o pedir desculpa é uma dor. Então, a pessoa, o fato de saber que precisaria, o fato de saber que está errado, já vai produzir essa dor. É perfeito esse exemplo que você deu. Entra dentro desse conflito, dessa dor, né? Que ela está relacionada com essa situação de conflito, né? E ela pode ser super humilde. Sim, exato. E está replicando um comportamento aprendido. Isso. Muito obrigada, professor. Não, eu que agradeço. Legal pela pergunta e pelo exemplo. Então, o corpo vibracional vai estimular a córtex motora, que vai gerar o estímulo muscular e que vai fazer com que a nossa postura ou o nosso gesto postural se manifeste. Então, é comum, uma brincadeira que a gente costuma fazer é o seguinte: comecem a observar as reações, os gestos, que é mais fácil, das pessoas. Então, assim, imagina numa festa, ou vai lá numa festa, e é o último salgadinho, o último lanche. Se oferece para a pessoa. Se ela inclinar o tronco para frente, ou esticar o braço e falar que, não, muito obrigado, significa o quê? Se você insistir, ela aceita. Ela queria, então o corpo dela estava falando, eu quero. Mas aí vem a mãe, o pai, a educação, que fala assim, não vai pegar o último, né? Não pode. E aí vem outras crenças associadas a isso, aí a pessoa recolhe o braço e agradece e fala que não. Vamos pegar a mesma situação, você oferece a comida, oferece o bolinho para a pessoa. Ela tem um movimento de afastar, e aí depois ela vai e, não, muito obrigado. Ela afasta e, não, muito obrigado. No fundo, mostra o quê? Ela não quer, mas por educação, por comportamento aprendido, para ler lá, ela vai e aceita. Então, nessa segunda situação, você fala, olha, fique à vontade, se você não quiser, não vou me sentir ofendido. É capaz da pessoa virar e falar, então eu prefiro não... É melhor dar para outro, é melhor... entendeu? Deixa para lá. O nosso corpo fala muito mais do que o que a pessoa diz. Quando a gente fala de comunicação não verbal, só para a gente ter uma ideia, 7% do que é comunicado por palavra. 38% são por sinais paralinguísticos. Tá? E a gente vai ter aí, dentro de sinais paralinguísticos e as palavras, 53% do que a gente chama de comunicação não verbal, ou seja, o nosso corpo expressa. Não é à toa que se você pedir para alguém fazer um curso de teatro, eles vão voltar falando, pô, mas lá tem que ficar fazendo um monte de exercício, tem que trabalhar o corpo, justamente por quê? Porque o corpo é que vai expressar essa emoção, esse sentimento. E aí tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: o tempo que o nosso corpo, o nosso cérebro leva entre o estímulo da córtex motora, tá, para chegar na musculatura, demora 12 milissegundos. O tempo da gente, do mesmo estímulo que sai para a córtex motora, passar para o corpo amidaloide, vir com a informação da memória, ou seja, com as crenças registradas, e a pessoa verbalizar, demora 24 milissegundos. Significa o quê? Que seu corpo fala mais rápido do que o que você comunica verbalmente falando. Não é à toa que quando você vai assistir CPI, o pessoal na CPI, eles ficam segurando o braço, ficam todos duros lá falando. Para quê? Para que o corpo não transmita uma informação diferente do que ele está comunicando. Tá? Ou seja, ele vai falar, não, eu não fiz nada. E o corpo vai falar, não, eu não fiz nada. O corpo vai falar, não, eu fiz. Não. Então, ele fica duro para que o gesto não antecipe um confronto ou uma contradição com a fala. Tá? Ednei, Oi? já que você está falando em informação, eu gostaria de estar informando aqui a todos que estão participando que, ao final, fiquem até o final da nossa live, porque no final da live nós vamos ter
uma surpresa muito agradável. É uma informação muito importante para todos nós. Portanto, esta é uma informação que vocês não devem esquecer. Fiquem até o final da live para saberem qual a surpresa que nós vamos ter para vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Aproveitar a surpresa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da postura, a postura física a gente usa, aí acho que todo mundo, a maioria que está aqui, ou trabalha com acupuntura, tem conhecimento de massagem, então as técnicas manipulativas, né, ou mobilizativas de tecido conjuntivo, tecido muscular. Em termos emocionais, a gente pode utilizar florais, por exemplo, para as alterações na cervical, o silene de Minas ou solanes, que são duas essências de florais de Minas, que trabalham com a região cervical, que é o conflito entre o que eu penso e o que eu sinto. Então, quando a gente fala de cabeça, cabeça está muito relacionada com pensamento. O tronco, né, é um retângulo, que não é um retângulo, mas é um trapézio, né? O tronco, a parte do tórax, está muito relacionado com sentimento, né? Que é essa linha pontilhada. E aí, a cervical fica entre o que a pessoa pensa e o que a pessoa sente. Então, se eu penso uma coisa e sinto outra, gera conflito. Conflito, vimos agora há pouco, que gera dor. Vai gerar dor aonde? Na cervical. Então, alterações na cervical a gente pode trabalhar com solanes, por exemplo. A região emocional, essa região de sentimentos, tem dianthos, tem o Pink Monkeyflower da Califórnia, o dianthos de Minas, que trabalham com a força, com o empoderamento da expressão do seu sentimento, com a capacidade da pessoa expressar o que ela sente de uma forma não punitiva, de uma forma natural, tá? O que acaba também fazendo com que a pessoa não carregue aí conflitos. Problemas em região abdominal ou região lombar, né, que está muito relacionado com autoanulação, deixar de fazer as suas próprias vontades. Então, nós vamos ter o Central dos florais de Baal, o Milefólia dos florais de Minas, Trimera dos florais de Minas, além de outros também que, de acordo com o problema, vão ser eficientes também para estarem atuando. Vão estar trabalhando com as questões ligadas aí a essa área mais visceral. É aquilo que a pessoa tem vontade e ela deixa de fazer. E aí tem N motivos, desde a religião, desde ser uma boa samaritana, desde porque é comportamento aprendido, porque quando era criança, os pais sempre falavam, não, deixa para os amiguinhos, deixa para os outros, que eles precisam mais, ou que eles querem mais, e você vai ficando sempre segundo plano, e aí você vai replicando esse comportamento. Problemas na mão, né? Alterações na mão, né? O Blackberry trabalha a atitude, o fazer, o realizar, o concretizar. Então, para cada estrutura do corpo, tem aí uma função, né? No curso de interpretação emocional da postura, a gente fala disso também. Quando a gente fala de TAMP, o TAMP envolve tanto a parte física quanto a parte emocional. Embora, como estamos aqui no Ocidente, as coisas vão sendo segmentadas, né? Então, tem pessoas que preferem fazer o curso só de postura, interpretação emocional da postura, tá? É onde vai olhar só esse outro lado. E aí, tem pessoas que já trabalham com RPG, já trabalham com Wolf, com Pilates, com estresse global ativo, que já trabalham com a postura e complementam com a interpretação emocional da postura. Para a região de quadril, por exemplo, né? Para a região ali de cintura pélvica, Altaéia de Minas, Bowlby do Bush australiano, que é uma região que está muito ligado a valores familiares, né? Então, são situações que envolvem valores familiares. E aí, quando eu digo valores familiares, são crenças familiares que são desenvolvidas ou adquiridas, não, como eu digo, não da sua família atual, e sim da sua família de origem. O que seria a família de origem? Meu pai e minha mãe. Tá? Então, eu procuro refletir, questionar sobre minhas crenças que eu fui adquirindo, né?
as disfuncionais, porque tem aquelas crenças que você acha que tem valor, que estão harmonizadas com o que você quer, com a sua postura, com o seu dia a dia, você mantém. Aquelas que já não condizem mais com a situação, você vai ressignificando, tá? Que foi o que eu acabei adquirindo, os meus pais, minha mãe, meus progenitores, vamos dizer assim, os meus criadores. Minha esposa e meus filhos, os meus filhos recebem as crenças resultantes dos valores e das crenças minha com da minha esposa. Para problemas de alteração de quadril, artrose principalmente, Rockwater do Bach ajuda muito. Trabalhar flexibilidade aí para pessoas que têm valores muito rígidos. Altaea de Minas também vai dar confiança e segurança para superar os obstáculos. Bowlby, do Bush australiano, trabalha com ressignificação de crenças familiares. Aquela pessoa que cresce acreditando que determinadas classes, pessoas ou valores são muito, muito importantes, e esses valores estão gerando conflitos, né? Então, pessoas, por exemplo, que são muito tradicionais na cultura oriental, não, o japonês tem que casar com o japonês para manter ali a questão da etnia, e a pessoa está apaixonada por uma pessoa que não é nem japonês, né? Ou seja, que não é da colônia, ou que não tem descendência japonesa nenhuma, e aí isso acaba gerando um conflito, e a pessoa faz necessário conseguir ou aprender a ressignificar esses valores. Outro valor que trabalha, o Quincy, dos Florais da Califórnia, trabalha aí também com uma questão de superação, de olhar as crenças. E aí a superação vai do processo terapêutico de cada um. Tá? Para terminar, o que eu começo falando sempre, quando aparece alguém aqui no consultório, quando a gente vai fazer algum trabalho de reeducação de postura, tá? A pergunta, falo que é a pergunta principal: até que ponto você está disposto a mudar? Por mais que você pode botar agulhas, pode pôr aparelhos, pode fazer o que for. Se a pessoa não estiver disposta a mudar emocionalmente, mudar o seu conjunto de crenças e valores, e aí eu não digo que sejam todos, são aqueles que não estão alinhados com a nova postura. Aparece muita gente no consultório com dores, com problemas, que você posiciona, eles conseguem ficar, ou seja, fisicamente, a postura eles conseguem manter. Só que aquela postura gera um desconforto emocional. Então, eles buscam uma postura de conforto, que traz um conforto emocional, mas gera uma dor física. Vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido, presenciado, pessoas que você fala, fica na postura agora, certinha. A pessoa fica, como é que está se sentindo? Nossa, eu estou me sentindo bem. Não sinto dor nenhuma. Aí você fala, olha, que beleza. Ela sabe que a postura correta para ela fica sem dor, mas ela busca uma postura que acaba produzindo a dor, mas por quê? É uma postura de conforto emocional. Se eu ficar alinhado direitinho, vou ser metido, vou ser arrogante, ou vou estar muito exposto, e blá, 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 que a pessoa vai associando com aquela postura. Aí, no caso, precisa trabalhar a questão física só. Tem pessoas que começam a mudar as suas posições, começam a se questionar, começam a mudar a postura emocional. Só que aí começa a gerar dor, começa a gerar problema, porque a postura física não está adaptada, está encurtada, está tensionada. E aí faz-se necessário das intervenções físicas. Para quê? Para que você libere a musculatura, para que você libere aquela postura, para que ela possa se alinhar com a nova postura. Como se fosse aqueles efeito dominó, né? O efeito dominó ele vai dar tudo certinho se tiver tudo alinhado, tudo posicionado. Uma coisa que é muito, muito comum, tá? É justamente a gente encontrar pessoas que... eu fiz um curso, neurolinguística, não que sejam ruins, tá?
mas eu fiz neurolinguística, ou compra livro de autoajuda, e aí começa a se trabalhar. É legal isso, e aí vai mudando. Só que ela começa a mudar, e aí começam a aparecer situações em que começa a gerar conflito com as crenças. Não, agora eu vou levar uma vida mais leve, mais tranquila. Só que eu me cobro pelo resultado. Porque eu mantenho a crença que uma pessoa uma pessoa de resultado é uma pessoa que é feliz. A felicidade está relacionada ao resultado nessa crença. Se eu mantenho essa crença, vai gerar problema para levar uma vida mais leve. Aí eu vou precisar readaptá-la, vou precisar ressignificá-la. Um outro exemplo que é muito comum e surge muito. Eu quero levar uma vida mais leve de aprendizado. Só que eu aprendi a julgar. Nós vivemos numa cultura que procura segmentar, que procura criar regras, procura criar protocolos. Se eu tenho essa crença, como que eu vou conseguir integrar? Como que eu vou conseguir ampliar isso? Se eu julgo, como que um julgamento vai trazer um aprendizado? Aí eu vou precisar ressignificar o quê? Esse julgamento. Em vez de eu julgar, eu vou começar a exercitar, a trabalhar o aprendizado. Não tem certo e errado. Se não tem certo e errado, não tem culpado ou inocente. E por aí você vai percebendo e vai alinhando. À medida que tudo estiver alinhado, como algumas pessoas dizem, né? Nem sei se o Márcio está participando, mas o Márcio também tem uma história que surpreendeu muita gente com isso. Na medida que vai alinhando, as coisas vão mudando fisicamente e muitas vezes, fisicamente, fisiologicamente, e muitas vezes sem intervenção física. Não que isso ocorra sempre, tá? Porque é aquilo que eu falei. Muitas vezes, fisicamente, o corpo não... Esse alinhamento ocorre só na parte cognitiva ou na parte emocional e não na parte física, tá? Ou na parte fisiológica. Gente, da apresentação geral. Olha, eu consegui ficar dentro de 1 hora. A apresentação geral, eu já termino aqui. Vamos tirar as dúvidas de quem tiver. Só vou tirar aqui o compartilhamento para poder enxergar vocês. Cadê aqui? É para sair, não é para interromper. Pronto. Agora estou enxergando todos vocês. Gente, dúvidas, perguntas? Nossa, que silêncio. Eu tenho. Manda bala. Já que o seu Adair não entrou para falar, eu falarei. A grande surpresa que nós temos. Vai falar da surpresa agora? Nós teremos, o Ednei estará ministrando um curso no Satosp de TAMP. Tudo que ele veio falando. Agora acho que melhorou porque tem um som aqui no fundo, me incomodando. O Ednei estará ministrando o curso de TAMP no Satosp, na sede do Satosp. O curso tem um valor de R$3.000. Para vocês que estão aqui na live hoje, nesse momento, 50% de desconto. O valor, então, a ser pago são 10 parcelas de R$150. R$3.000 por 10 parcelas de R$150. O desconto é enorme. Se vocês gostaram de tudo que foi apresentado, de tudo que foi falado, não é só um simples aprendizado. É algo que nós traríamos para nossas vidas, para as nossas famílias,
Olha quanta coisa importante para nós evoluirmos, né? Se é bom para nós, imagine para os pacientes que nós estamos atendendo. Imagine o quanto que nós vamos trazer para os pacientes de benefício. É muita coisa. Os cursos serão ministrados na sede do Satosp aos sábados. Acho que são 5 sábados, é isso, Ednei? Isso, é o dia todo. É o dia inteiro. São E 40 horas de curso. A pessoa deve ser formada já, né? Na verdade, tem que estar na área da saúde, porque precisa ter uma noção de anatomia, fisiologia, e noção básica. E, além do curso, aí depois tem o suporte, né? Que aí o suporte fica vitalício enquanto eu estiver vivo. Só enquanto estiver vivo? Porque depois que eu morrer já não dá para ser, eu não posso ajudar muito. Eu imagino que eu vou estar em qualquer outro lugar aí que eu não vou ter como ajudar. Depois que você morrer, vai para o centro espírita e faz uma comunicação por lá. Aí é com você, Odair. Aí eu já não sei nem como funciona para eu conseguir fazer isso. Mas... Tá bom. Pessoal, eu coloquei o link de inscrição aqui no chat. Antes de encerrarmos, o link está no chat. Professor Kleber. Quem estiver interessado em fazer a inscrição, pode acessar o chat e usar o cupom de desconto. Tá? Professor Kleber. Oi? O senhor vai mandar pelo WhatsApp? Não. Não? Vai ficar só aí? Sim, são para as pessoas que estão participando. Essas inscrições são para as pessoas que estão participando hoje da live. Ah, tá. Amanhã, os sindicalizados poderão fazer inscrição também, com um desconto. Para os que não são sindicalizados, o valor será de R$3.000. Deixa eu explicar um pouco melhor isso aí, Cleber. Então, explica. Não falou nada. Para você ter esse 50% de desconto no curso, vocês devem estar fazendo a inscrição ainda hoje, através do site do Satosp, até às 21 horas. Não é no site, é no link que eu coloquei aqui na sala. Então, no link que está colocado aí no chat. Tá? Até às 21 horas de hoje. A partir daí, não sindicalizados, o valor é de R$3.000, e sindicalizados terão um desconto de 30%, e aí, então, o valor para sindicalizados será de R$2.100 e não mais de R$1.500, como se fizer agora pelo link que está no site, no chat aí. Tá? Esse curso vai ocorrer a partir do mês de final de fevereiro, acho que é a partir de fevereiro, é uma aula por mês, é isso, né, Ednei? É uma aula por mês para dar tempo do pessoal ir treinando de uma semana para outra, de um mês para outro. A partir do final de fevereiro, último sábado de fevereiro, é a primeira aula. E aí serão mais 4 aulas. Mais 4 aulas, mais 4 sábados, uma em cada mês. Eu coloquei as datas no chat também, tá? É dia 28 de janeiro, 25 de fevereiro, 18 de março, 25 de março e 13 de maio. Só explicar que abril tem 3 finais de semana prolongado. Por isso que não sobrou tempo para abril. Gente, então, gente, essa era a surpresa que nós tínhamos para a live de hoje, tá? Nas próximas lives, nós teremos mais surpresas, com certeza. Tudo vai de vocês quererem usufruir daquilo que o Satosp está procurando oferecer para os
não só para os sindicalizados, mas para os profissionais da área das terapias integrativas. Vamos aproveitar que o Paulo está aqui também, ó. Na próxima semana nós teremos a live As Emoções na MTC segundo a visão taoísta, que o Paulo vai nos agraciar, Paulo Roberto de Castro irá nos agraciar com o conhecimento dele. Pode falar, Paulo, um pouquinho sobre o que você vai falar. É interessante porque tudo aquilo que foi dito agora, né, pelo nosso amigo Ednei, a gente vai falar dentro da visão taoísta, né? Vamos trabalhar dentro da visão taoísta, utilizando para tratamentos a acupuntura, a massoterapia, nas suas várias formas de atuação, né? A terapia da polaridade, do Dr. Rudolf Stones, e a calatonia, do Dr. Peter Sanders. Então, a gente vai falar bastante sobre as emoções e também as formas de atuar dentro dessa visão taoísta, né? Das artes taoístas, que a gente chama, né? Para poder entender um pouquinho por esse outro ângulo. É muito bom, né? Depois do Ednei, né? Com essa aula que ele deu para nós aqui, não foi nem uma live, né? Foi uma aula completa, maravilhosa, como sempre que o Ednei faz. Não, né? Obrigado, mas eu falei do lado ocidental, aí você fala do lado oriental. Exatamente, mas é isso que eu estou falando, é uma complementação importante, né? E também eu quero já fazer uma propaganda aqui, né? Em fevereiro, tá? Nós vamos ter aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, o Ednei dando um curso, tá? Na parte de fitoterapia Fitoaromaterapia. E vamos ter também o curso de quiropraxia com o Odair Sabione, tá? Na semana que vem eu já vou passar para vocês a respeito disso, desses dois cursos que vão ser ministrados tanto pelo Ednei quanto pelo Odair Sabione, e vou falar também de algumas outras promoções e quem sabe teremos uma surpresa boa também no final da palestra, na palestra Quem sabe? que vem, tá bom? É isso que nós precisamos oferecer novos horizontes para os terapeutas integrativos. E nos utilizando aqui, fazendo uso dos conhecimentos do Ednei, fazendo uso dos conhecimentos do Paulo de Castro e provavelmente fazendo uso de outros professores que têm uma vida profissional dedicada, têm os seus conhecimentos dedicados à melhor qualidade de vida das pessoas ou dedicados à saúde. Vamos procurar estar trazendo mais surpresas boas para todos aqueles que participam das nossas lives, independentemente de serem sindicalizados ou não. Gente, fica muito claro que esse desconto de 50% para quem fizer a inscrição hoje no curso de TAMP, independentemente de ser sindicalizado ou não, tá? Pode estar, se está participando da nossa live, entrar agora no link que está aí na inscrição com desconto de 50%. Tá? E só esclarecer uma coisa, Odair. Pois não. Acho que a Silvia perguntou. Bom, primeiro queria agradecer, viu, Silvia? Muito obrigado pelo elogio e por você ter gostado da aula. Mas perguntou se o curso é presencial. Ele é, porque como vai ter técnicas que a gente vai usar de massagens, etc., para mexer na musculatura, não tem muito como fazer isso online. Tá? Então, obrigada, professor. Não, perguntei porque fica um pouco meio distante, né? Então, aí São José está mais perto de Araraquara. Então, quem sabe, eu não vejo com o Paulo uma data aí para o segundo semestre, a gente faz o TAMP em São José também. Aí vai ficar bom. No segundo semestre, a gente pode programar já, Ednei, né? Podemos? Um curso do seu aqui em São José dos Campos, né?
E aí a gente cria uma forma também de dar um desconto bom para o pessoal aqui. Sem problemas. Dentro do nosso processo aqui, a gente sabe que a gente sempre vai dando um jeitinho aqui para... E dá um jeito para atender todo mundo. Viu? Pode ficar tranquilo que no segundo semestre a gente combina um curso. Nesse primeiro semestre vai ser o curso do Ednei de fitoterapia e aromaterapia e do nosso amigo Odair, né? Nosso chefe supremo aqui. É o Big Boss. Falando de quiropraxia, tá bom? Só que tem uma coisa, gente, quiropraxia, tá? Por ser um curso de bastante movimento, essas coisas todas, nós só temos 15 vagas, tá? Então, quem quiser já se programa para fazer esse curso, porque o nosso espaço aqui na Contato Terapias Naturais, né? E outra coisa, até mesmo para o Daí poder ter um controle maior da sala, né, Daí? É importante, no máximo 15 pessoas. Então, como tem o pessoal daqui já interessados, aqueles interessados já providenciem com desconto do Satosp, tá, gente? Vai ter desconto para o Satosp também. Só lembrando, tá, gente? O curso de quiropraxia, diferente do que eu vejo em alguns lugares por aí, ele é totalmente presencial, é um curso com poucas pessoas participando, porque é um curso que depende de detalhes. Se você não fizer a manobra quiroprática exatamente como ela é passada, ela não vai surtir efeito, ou poderá até surtir um efeito indesejável. Por isso que nós fazemos com poucos participantes, que é para que eu possa estar acompanhando cada um movimento por movimento, para que o movimento seja preciso. Mas isso a gente volta a falar disso, que é mais para frente. Eu acho que, se eu não me engano, esse curso é a partir de março, se eu não me engano. Então, a gente vai voltar a falar sobre esse curso aí em outras oportunidades. Gente, já são... Pessoal, se precisarem de alguma ajuda, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo ou com o Satosp também, que a gente procura ver de que forma a gente pode ajudar. Fábio, ia perguntar alguma coisa, Fábio? Só perguntar, primeiro, só para agradecer, né, pela aula maravilhosa. E, de certa forma, é uma questão que amanhã, aí em São Paulo, vai ter o 19º Congresso Mundial de Acupuntura. Eu assim, né, sem crítica, sem julgamento, absolutamente longe disso, mas trazendo a intenção, né, que meu coração borbulha de alegria, estou com o meu convite aqui já na mão, estarei lá presente, fazendo a minha parte lá, e como não encontrei o logo do Satosp, né, fiquei muito, né, de certa forma, apreensivo com isso, mas estarei lá pelo Satosp também, tá certo? Não sei qual o problema, não preciso nem de saber, mas de qualquer forma, fiquei sentido, né, de saber que um evento tão grandioso no estado de São Paulo, né, no Brasil, faltou lá o Satosp, né, quanto à participação, né, sinceramente falando, mas estarei lá presente. Então, Fábio, se nós não estamos presentes, não consta o Satosp lá, simplesmente pelo fato de não termos sido convidados. Então, que tristeza. Então, eu vou lá amanhã representar o Satosp. Vai estar bem ok. representado. Muito obrigado. Eu gostaria de estar ressaltando assim, gente, que tanto o professor Ednei como o professor Paulo Roberto de Castro, os dois são diretores do Satosp, têm seus cargos, suas responsabilidades dentro do Satosp, tanto que eles estão sempre presentes, e ressaltar que a diretoria toda do Satosp, todos os diretores do Satosp, desde o presidente até os suplentes de diretoria, ninguém recebe nenhum centavo do Satosp para exercer esse cargo e procurar estar trazendo cada vez mais informações para os terapeutas integrativos. Se ninguém tem mais nada a falar, já são 8h10 e vamos, então, encerrando a nossa live de hoje por aqui.
e nos preparando e divulgando, vocês que estão participando das nossas lives, divulguem isso. A próxima semana teremos a live com o professor Paulo Roberto de Castro, e divulguem que em cada live nossa, provavelmente, nós teremos ótimas surpresas para aqueles que participarem das nossas lives. Durante a live. Acabou a live, passou as 21, nós estamos estendendo até 21 horas esse prazo para vocês fazerem as inscrições no curso. Passou disso, aquela surpresa agradável acaba e passa a valer o que tiver. Então, no site do Satosp lá, como é que vocês vão fazer a inscrição, quanto vai ficar o curso e como vai ser direitinho. Até as 21 horas de hoje, 50% de desconto, fazendo a inscrição através do link que está no chat da nossa live. Gente, muito, muito obrigado da minha parte. Gratidão aí a todos. Gratidão ao Dair, Kleber, pessoal todo de Satosp, Fábio, Silvia, o Paulo, Miriam, a Mari, a Gleides, Pércio, quem mais? Maria Luísa, Rita, o Contato. Tá? Então, olha, gente, muito, muito obrigado. Obrigado a todos. E estou aí sempre disponível para qualquer ajuda que vocês precisarem. Eu que agradeço muito pelos ensinamentos de hoje. Tá bom? Bom final de semana a todos. Não se esqueçam do site do Satosp, www.satosp.com.br. Ali vocês encontram muitas informações que são de interesse de todos. E todas as nossas lives, infelizmente, algumas delas não ficaram no YouTube por uma falha do nosso sistema, mas procuramos deixar todas as nossas lives no YouTube. Vocês podem